Glória a Deus. Então, gente, glória a Deus, estamos aqui mais um culto, né? Como nós temos falado aqui frequentemente nesse ano, se você tem estado conosco esse ano, nós estamos falando sobre permanecendo no propósito. E é interessante como as unções que vêm aqui, que sobem neste lugar, que falam sobre isso, não só disso, mas de todos os temas que são propostos pela nossa liderança. Sabe, esses dias eu estava comentando com a Johanna, nós olhamos as pessoas que estão aqui, às vezes eu encaro como somos todos os médicos. E quando você tem um problema de algum sintoma no seu corpo, obviamente, você tem a palavra, entenda o que eu estou dizendo, no âmbito natural, se você tem algo que precisa ser tratado, você procura a especialidade correta. Não é verdade? Se você sofre algum acidente, por algum caso, quebra o braço, você procura um ortopedista, você não vai procurar um neurologista. Depende. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E, às vezes, as unções que sobem aqui em cima para falar até mesmo do mesmo assunto, mas são pessoas diferentes, são unções diferentes. Mas sabe por quê? Porque é o Senhor que levanta, é o Senhor que escolhe. Por quê? Porque você e eu, precisamos de uma especialidade específica para algo que nós precisamos mudar. Então, é com muito temor, e eu sempre digo isso, que estou aqui, mas honre as unções. Sempre que alguém chegar aqui para ministrar, ou em qualquer lugar que você estiver, sabe, existe algo poderoso através do Senhor. E talvez algo que eu possa falar hoje, e se você estiver conectado, nós vamos falar sobre frequência. Talvez eu fale alguma coisa que vai mudar a história da sua vida. Pode parecer um domingo de outono mais frio, algo até um pouco mais indiferente do que vivemos, né, do verão intenso passado. Talvez até mesmo você entrou aqui sem nenhuma expectativa, nós falamos sobre expectativa. O Espírito já que nos levou a empolgar você, não no sentido de esperar no âmbito natural, mas gerar expectativa do Espírito. Mas uma palavra dita através da minha boca, ou através do louvor, ou através do dirigente, qualquer pessoa que esteja aqui, ou até mesmo ali na chegada, num abraço, isso pode mudar a sua vida. Então esteja atento às pequenas coisas. Deus fala em todos os momentos. O culto começou muito antes desse momento acontecer aqui, amém? Desde o momento que nós saímos da nossa casa até chegarmos aqui, já começou, amém? Então eu te incentivo a ficar conectado, para a gente poder desfrutar de algo que Deus tem partilhado comigo. E nós temos meditado muito sobre isso, né, permanecendo no propósito. E algo que eu estava orando ao Senhor pedindo instruções, e esses dias eu tenho muito falado sobre, Deus tem me falado muito sobre conexões e frequência. Diga assim, conexões e frequência. Sabe? E Deus me levou a ver a história de Josué. E eu queria abrir com vocês a Bíblia, se vocês pudessem, vamos acompanhar só este, depois eu vou seguir aqui, vocês vão entender o que eu vou dizer. No livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 1, diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a José, filho de Num, servo de Moisés. Vamos pular para o 3, diz assim: como prometi a Moisés, eu darei a você todo lugar que puser as plantas dos pés. No versículo 5 diz assim: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, assim estarei com você, e nunca o deixarei, nem o abandonarei. No versículo 6 diz assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo a herdar a terra que jurei aos seus antepassados. No versículo 7 diz assim: somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei do meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha bom êxito, bom sucesso em tudo por onde andar. No versículo 8 diz assim: não deixe de mencionar as palavras desse livro da lei e meditar nelas dias e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Desse modo você fará prosperar, diga prosperar, os seus caminhos e será bem sucedido. Não foi eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore e não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Sabe, falando sobre permanecer no propósito, interligado aqui a algo que o Senhor tem dito para mim sobre frequência,
E o Senhor me fez parar nesse trecho da Bíblia, onde Deus fala com um homem chamado Josué. E a Bíblia vai dizer que Josué era o sucessor de Moisés, né? Ele cresceu no deserto, diante daquela situação, para poder libertar o povo do Egito. Josué ele foi escolhido para liderar Israel depois da morte de Moisés. Você não sabe dessa história, depois está tudo aqui na Bíblia, você pode ler. É uma história muito interessante e é algo muito poderoso para a nossa vida. E ele tinha o desafio de conquistar a terra prometida. E ele foi um dos 12 espias que foram lá verificar a terra prometida e voltaram, ele e Caleb, com as boas novas. E por isso eles entraram na terra prometida. Logo vejo que, neste trecho, Deus diz todas essas bem-aventuranças, todas essas instruções para Josué. Tiago, mas o que isso tem a ver? Se Josué não estivesse na frequência certa, ele jamais poderia cumprir o propósito dele. Sabe, quando nós pensamos em permanecer, eu fui ver aqui quais são os significados. E eu achei interessante que é continuar existindo ou mantendo-se num estado... Só um instantinho, deixa eu só sair aqui. Quer dizer, existindo ou mantendo-se no estado, permanecendo no lugar, persistir numa ação ou continuação. A palavra do latim permanecere significa ficar até o fim. Então percebe que o permanecer estava evidente na vida de Josué. Diante das instruções que foram dadas para ele, que responsabilidade que foi chegada na mão dele para poder conduzir o povo no deserto para conquistar a terra prometida. E Deus simplesmente fala com ele abertamente, com palavras encorajadoras: seja forte, corajoso, não desista, guarda a sua palavra. Sabe, isso me diz sobre estar conectado numa frequência correta. Não sei se você é assim como eu, do tempo daqueles rádios antigos, que tinham algo que tinha que se girar. Não sei, os novos não conhecem isso, atenção. Hoje é digital, não é? Hoje lá você bota na frequência 101.3 MHz. É ou não é? Antigamente era ZYC, 29 mil MHz, não sei o que, alguma coisa assim. Quem lembra disso? Levantou a mão é porque você já passou dos 40. Se entregou. Quase, né? Não é? E quem já percebeu que numa rádio, quando você não conecta, às vezes você está perto ali da estação, fica ali, não fica nítido. Você não consegue escutar muito bem. Para que aquilo fique nítido e você consiga ouvir uma música ou aquilo que está passando ali, você precisa estar na frequência certa. Você está entendendo? Josué estava na frequência certa com Deus. Foram instruções muito importantes. Há pouco estava conversando com o pastor. O Velho Testamento, em tudo, se você estudar a palavra, você vai ver que tudo aponta para Jesus. Josué poderia muito bem aqui estar desconectado da frequência e não dar continuidade no plano, que era o plano final, que era Jesus. Mas lá na frente. Então, isso me diz o quê? Para mim hoje, para você. Será que os nossos rádios estão conectados nas estações corretas? Para escutar. A Bíblia fala em Romanos 10:17 que a palavra vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Se eu sento aqui e estou com uma conexão incorreta, uma frequência fora daquilo que é a conexão do céu, é a frequência do céu que está sendo depositada, você vai ouvir com interferência. Sabe o que vai acontecer? Não vai gerar fé no seu coração, você não vai seguir as instruções e vai ficar permanecendo no mesmo lugar. Ou seja, não vai permanecer no propósito, vai permanecer errado. Quantas vezes na minha vida eu estava numa frequência incorreta e eu estava aqui, por que essas coisas não acontecem comigo? Ajuste de frequência. Deus está querendo ajustar algumas frequências essa manhã. Quando o Senhor falou comigo, nitidamente, as frequências, o meu povo precisa conectar a frequência correta do céu. É uma frequência nítida, onde a voz do Senhor é tão clara quanto ele falou para Josué.
ao ponto de você estar tão atento às instruções que o Senhor quer te dar para esses dias, diante das dificuldades e das adversidades que a vida tem colocado para você. Se você for forte e corajoso, guardar as instruções do Senhor, ouvir as instruções nitidamente, deixa eu te falar, nada vai poder te parar. Tudo que se levantar contra você vai ter que cair. Por quê? Porque você está conectado com a frequência certa. Sabe de uma coisa? A gente tem aqui uns rádios. Quem trabalha com rádio, já viu rádio walkie-talkie, rádio de comunicação. Você sabia que se você estiver no canal 2 e a pessoa estiver no canal 1, você não consegue falar com a pessoa? Você está entendendo? Não adianta eu estar aqui hoje no canal 5 e alguns de vocês estão no 2, 3, 4, 5. Deixa eu te falar, vocês não vão entender nada. Atenção, não estou falando especificamente de hoje, mas estou falando de instruções do Senhor. Os rádios, eles vão ter frequência certa e as informações vão ser passadas da maneira nítida. Para quê? Para você permanecer no seu propósito. Para você cumprir o plano de Deus na sua vida. Sabe por quê? Para você não se desanimar no meio do caminho e desistir como muitos fazem. Você não é dos que vão desistir. O maior desejo de Deus é que você cumpra o seu propósito. Deus é o maior incentivador e o maior, que tem a maior expectativa que você cresça. Que eu e você cresça, meu irmão. Quem é pai aqui, mãe, sabe, você tem expectativa nos seus filhos para que ele cresça e se desenvolva. Aleluia, você está entendendo? A frequência certa, ela vai nos conectar à visão correta. Sabe? Às vezes, nós precisamos voltar para o que Jesus fazia. Jesus, ele estava na conexão sempre certa. Por quê? Ele era o próprio Deus na terra. Você acredita que Jesus era o próprio Deus na terra? Sabe? E algo interessante, se você puder abrir a sua Bíblia, em João 14, no versículo 7, diz assim, se Jesus foi aqui questionado por Filipe, e ele diz assim, se vós me conheceis a mim, também conhecereis ao meu Pai. E já desde agora conhecereis e tenho visto. E Filipe perguntou ao Senhor, mostra-nos o Pai, é isso que nos basta. Só isso que nos basta. E disse-lhe Jesus, eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-me o Pai? Não credes tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que me faz as obras. Ou seja, o que eu posso verificar aqui, e diante disso que está acontecendo, trazendo do que nós estamos falando sobre frequência, nós temos nitidamente aqui Filipe fora da frequência. Você consegue entender isso? Ele não estava na mesma frequência, ou seja, ele não estava entendendo que Jesus era o Pai. E muitas vezes nós estamos aqui dentro, questionando várias questões da nossa vida. E Deus está falando assim, mas eu estou falando. Eu uso aqui o culto de quinta-feira, mas eu não vou porque está frio, eu não vou porque me apetece ficar em casa. Aí Deus fala, fora da frequência. Eu não estou trazendo condenação para você, nem para mim. Mas eu quero te dizer uma coisa, uma frequência certa não vai te deixar nunca no mesmo lugar. Ela vai te impulsionar. Eu não sei você, meu irmão, mas eu não quero permanecer no mesmo lugar errado. Eu quero permanecer correto. Eu quero permanecer avançando. É muito bom você conversar com alguém que você conhece há muito tempo e ver os frutos da vida de uma pessoa. É ou não é verdade? Quando você olha. Agora, é frustrante você olhar e depois você encontra a pessoa por um tempo e você vê que nada mudou, que tudo continua a mesma coisa. Frequência errada. Deus quer ajustar algumas frequências essa manhã. Amém? E quando eu falei sobre a visão, a frequência está associada também a uma visão correta. Deus me trouxe muito a alusão da igreja local, de nós aqui. Às vezes nós estamos, como eu falei, nos canais fora de frequência, e isso nos faz tirar um pouco da visão. Será que nós estamos conectados com a visão da nossa liderança? Ao ponto de, numa onda de frequência oposta, indo em contrário àquilo que a nossa liderança está dizendo? Pode acontecer. Por que eu estou falando isso? Por quê? Porque quando nós discordamos de algo, nós dizemos, mas isso não poderia ser assim. Isso aí eu poderia fazer melhor.
Ei, confia na unção da liderança. É segurança para você. Para mim e para você. Independente, se você achar que você está certo, meu irmão, está tudo bem. Mas na hora que for para você dar a sua opinião e dar para você entrar, você vai falar. E Deus vai te usar, meu irmão, de alguma forma. Agora, as frequências têm que estar corretas com a visão. Sabe? E tem um versículo muito interessante que eu gosto, que é o versículo do nosso ministério, que eu posso dizer assim, que até o pastor Bud gostava muito, que é em 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todas as mesmas coisas. E não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na disposição mental e no mesmo parecer. Eu só consigo ter essa disposição igual, mental e no mesmo parecer, se todos nós estivermos na mesma sintonia. E se você hoje está aqui neste lugar e por algum motivo a sua sintonia ainda está um pouco com chiado, chegou o momento hoje de ajustar isso. Sabe por quê? Porque é o desejo do Senhor que a unidade prevaleça. E que não sejamos nós que, enquanto alguém está falando nitidamente para alguém, já viu o rádio cruzado? Quando você sai um pouco da área, está ali, daqui a pouco entra outra pessoa falando no meio e você, opa, peraí, o que está acontecendo? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É muito sério aquela frequência. E hoje é uma salvação para mim e para você. Frequência certa, conexões certas. Amém? Glória a Deus. Sabe, falando em frequência, eu percebo também algo sobre associações. E o Senhor tem falado muito comigo sobre associações ao ponto de permanecermos no propósito. E se nós voltarmos para Josué, no capítulo 1, no versículo 7, ele diz assim: somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei do meu servo Moisés ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andar. Sabe? A associação certa para permanecer no propósito vai te levar a uma frequência certa. Como eu disse, as vozes de outras estações ruindo na sua conexão, ela vai atrapalhar a sua percepção daquilo que Deus quer falar para você. E trazendo especificamente para este versículo, né, o que tem a ver, Tiago, isso? Eu posso perceber que Josué, ele tinha toda a capacidade de se distrair no meio do propósito dele. Como? Com associações. Como? Alguém que viveu no deserto, estava lá. Você sabe que o povo estava lá e murmurou. Ele poderia ter se juntado com aqueles para murmurar e dizer, olha, realmente, isso aqui, nós saímos lá do Egito, nós tínhamos a cebolinha todo dia. E aqui nós estamos aqui só com esse maná, e tudo, reclamando. E aí, qual foi a escolha dele? Ele não se associou com os que murmuravam. Ele não se associou com aqueles que levantaram ídolos para adorar. Você vê ao longo da história, o povo durante 40 anos levantaram ídolos, né? Murmuraram. E em nenhum momento ele se corrompeu com o quê? Com a missão. Ele estava focado na missão. Por quê? Porque ele estava na frequência certa. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Sabe? As associações, elas podem nos impulsionar no nosso chamado, no nosso permanecer, mas elas podem nos tirar do foco. Será que hoje a sua frequência ela está associada diretamente a alguém que está te tirando do foco ou te está impulsionando? Vale a pena pensar. Quando eu estava escrevendo sobre isso, quando eu estava meditando sobre isso, o Senhor me fez pensar algumas coisas. O que será que está me atrapalhando no meu propósito? O que está me fazendo patinar no mesmo lugar? Quais são as frequências que estão atravessando a minha frequência com o céu e me impedindo de avançar? Essas avaliações nós temos que fazer todo dia, meu irmão. Não é uma vida simplesmente automática, Pai, me abençoa nesse dia e que tudo bem, vai acontecer, prosperidade, tudo. Ei, Pai, mas aonde eu estou falhando para eu poder acertar? Essa avaliação tem que ser eu mesmo a fazer. Tem que ser você mesmo a fazer. Claro, se você precisa de uma ajuda específica, de uma liderança pastoral, tudo bem. Amém, meu irmão. O importante é avançar. Mas a primeira
O autodiagnóstico tem que ser seu, de você perceber, cara, eu ainda estou errando nisso, pelo amor de Deus. Às vezes eu me paro e falo, de novo, por quê? Ou é só eu que faço isso? Somos iguais, somos igreja, somos família. E você olhar para o seu irmão, às vezes está falhando em uma coisa que você já avançou, mas de outras ele já avançou e você não avançou, e você ainda está querendo entrar em choque com isso? Querendo competir? Faça-me o favor. Nós somos unidade. Associações corretas. E a associação certa, ela vai chegar para impulsionar no teu chamado. E vê lá, às vezes até algo saudável, algo que Deus, que você acha que não tem problema, é uma pessoa que até mesmo é crente, uma pessoa que tem algo, ei, mas será que isso está te roubando o teu tempo? Em 1 Coríntios 15, 33 diz assim, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Você é a imagem das 5 pessoas que convivem com você. Quanto mais você se aproxima de alguém, mais você se parece com ela. É incrível. E é verdade. Como é verdade aquele ditado, me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. É ou não é verdade? E eu não estou falando só no âmbito de igreja local, não. No seu trabalho, em todo lugar. Aonde você for, você vai ver que são pessoas que partilham da mesma personalidade, que estão ali andando com associações, elas vão cada dia mais parecer. E está tudo bem. Mas será que isso faz parte da minha frequência? Será que a frequência dessa amizade, ela está correta? Será que eu preciso estar em todo lugar ao mesmo tempo? Você não precisa agradar a todos. Nem Jesus agradou a todos. A Bíblia fala que Jesus, o único lugar que ele não pôde agradar, não pôde fazer os milagres, foi na sua terra, no seu povo. Olha aí. Às vezes até a tua família, ninguém acredita em você, mas aí você fala, os de fora é melhor. Acontece. Ou é só comigo isso? Em 2 Coríntios 6, 14 diz assim, não ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum com a justiça é a iniquidade. Ou a comunhão pode ter luz com as trevas? E o Senhor me alertou algo poderoso sobre isso. Às vezes nós estamos fazendo conexões com pessoas. Às vezes são negócios, às vezes são sociedades, às vezes são relacionamentos. Frequência errada. Vai dar errado. E Deus não é o culpado. Diga assim, Deus não é o culpado. Sintoniza o seu rádio. Sintoniza na estação certa. Estamos sendo influenciados ou somos influenciadores? Cuidado com o que você anda escutando. Que ministros você tem ouvido na internet? São alguém que compartilha da mesma fé e da doutrina da sua liderança, do seu ministério? Cuidado. Nas pequenas coisas, Satanás começa a entrar. E sutilmente, e daqui a pouco você senta aqui, numa outra frequência, e quando a gente vem e fala, você não precisa ficar doente, Jesus já curou. Aí você fala, não, mas pô, Jesus, mas eu ouvi que não, eu preciso mesmo sofrer, porque eu só sou com sofrimento que eu consigo cura. Opa, frequência errada. Eu estou dando um exemplo drástico, eu sei que você não faz isso, mas isso funciona para tudo. Porque se você ouvir lá de fora algo que não está sendo instruído pelo Espírito Santo, respaldado pela sua liderança, por alguém capacitado para falar para você algo, você vai entender totalmente errado. Frequência errada. Conexão incorreta. Não vai prosperar. Por que eu não saio do lugar? Por que eu estou sempre doente? Frequência errada. Amém? Glória a Deus. Voltando para Josué, no capítulo 1, no versículo 7. Existe uma promessa para quem permanecer, quem cumprir. Não é? Ele fala lá, se você permanecer, guardar a palavra todos os dias, ser forte, corajoso.
Na segunda parte do versículo ele diz assim: para que você seja bem-sucedido, terá sucesso onde andar. E eu paro aqui e faço uma revisão na minha vida e quero que você faça na sua. Você tem tido sucesso, favor em tudo que você faz? Eu não estou falando em coisas milagrosas, isso vai acontecer e é poderoso acontecer. Mas é nas pequenas coisas do dia a dia. E quando eu estava falando isso, eu me lembrei de algo que aconteceu conosco. Nós viajamos agora recentemente. E foi a primeira viagem que nós fizemos com a nossa filha de 5 meses. E, meu irmão, foi desafiador. Porque não é fácil você ir para um outro país com uma criança. E nós, de repente, nós já havíamos estado naquele país, mas foi a segunda vez. E quando sozinhos já era um pouco complicado diante de uma situação que nós estávamos. Nós estávamos numa estação de metro, que é uma das maiores estações do metro do mundo, e lá dentro parece um labirinto. Apesar de eu perceber um pouco de inglês e saber e tudo, mas era muito confuso uma entrada e saída para nós podermos ir para uma outra linha, para sair. Enfim, já era mais fácil se estivéssemos só nós dois, mas tínhamos uma criança. Ou seja, nós precisávamos do elevador, nós precisávamos da acessibilidade para um carrinho de criança. E naquele momento, entenda, eu estou falando isso para te falar que existe um favor de Deus em tudo. Uma frequência certa, independente do que for, vai te safar. E eu lá naquele momento, porque assim, nós como pais, nós temos aqui uma responsabilidade. Eu não queria dizer que eu estava nervoso, né? E eu estava ali, mas poxa, eu estava com a minha esposa e a minha filha. E chegou um momento que eu estava assim, meio que eu fiquei sem saída. E de repente veio um senhor, um funcionário do metro, vem na minha direção e fala: você precisa de ajuda? E eu olho assim para Johanna e falo: quero. Yes! E ele veio, segurou o carrinho comigo, me ajudou. Nós passamos por um canal que era só funcionários passavam, meu irmão. Nós encurtamos um caminho. Ele evitou a gente andar um tempão. Ele vem por aqui que é mais fácil, vocês já saem ali e tal. E passou. Eu olhei para ela assim e falei: favor de Deus. Porque eu falo isso para te empolgar, mas eu falo isso com convicção que funciona na minha vida, vai funcionar na sua. E não acabou. No último dia, a Filipa rindo. Para tudo. E no final, no último dia, nós tivemos que passar para o mesmo lugar. Só que agora eu já sei, agora vai ser diferente, nós temos que ir ali só para pegar o comboio para ir para o aeroporto. Era mais fácil. Chego lá, não, o comboio hoje não funciona aqui, tem que ir para uma outra. Aí eu olhei para ela: meu Deus, temos que ir de novo, passar por tudo aquilo. Na hora que eu estou descendo as escadas, quem vem na minha direção? Acredite se quiser, era o mesmo cara. Eu não sei você, meu irmão, mas era o mesmo. Eu falei: só pode estar brincando. É o mesmo. E ele: você quer ajuda de novo? Eu falei: quero, yes. Funciona. Para que você seja bem-sucedido em tudo. Diga assim: tudo. Eu não sei o que você veio procurar hoje, mas você vai ser sucedido em tudo. Bem-sucedido. Guarda as instruções, sintoniza as instruções do Espírito para a tua vida. Ei, meu irmão, você pode falar depois desse dia: Tiago, eu sintonizei, eu vou ouvir, eu vou cumprir aquilo que Deus mandou eu fazer. Aconteceu essa semana, aconteceu isso, Deus moveu isso, Deus voltou. Eu creio milagres acontecendo. Quinta-feira nós estávamos aqui orando com o apóstolo Sérgio, nós oramos, milagres acontecendo, manifestações do Senhor. Isso é o evangelho, vai acontecer, funciona, não ficou só nas histórias da Bíblia, ela permaneceu e permanece através de nós. Diga assim: é hoje. Permanecer no propósito tem a ver com constância. Você conhece alguém que começa algo muito empolgado, faz uma festa e tudo, e logo aquilo vai, na primeira dificuldade, quando começa a surgir algumas dificuldades, alguns desafios, logo desiste. Eu conheço muita gente assim. Eu sei que você conhece também.
Agora, com as redes sociais, é até mais fácil você ver isso constantemente, né? As pessoas vão lá, fazem vídeos e tal. Não estou dizendo que não é, cada um faz e pronto, está tudo bem. Mas o que eu estou trazendo é dentro do que eu estou dizendo. Às vezes, nós, até mesmo demonstrando publicamente, vou começar algo, vou fazer algo, e está tudo bem, nós queremos junto, meu irmão, e tudo. Mas não existe uma constância. Josué foi constante. Nós vemos os grandes homens da Bíblia. Na outra vez que eu ministrei, falei sobre José. Constante, permaneceu. Você percebe que existe uma ação correspondente minha e sua para que algo aconteça, para que Deus se manifeste. A constância, ela vai nos trazer as respostas e vai nos colocar, nos impulsionar no nosso chamado e no nosso avanço com o Senhor. Em Efésios 4:14 diz assim: para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, ou levados ao redor como todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia que induzem ao erro. Eu já sou crente há muito tempo e eu já vi várias modas no meio evangélico. Graças a Deus pela palavra depois do Rema, que não é mais uma moda, é a palavra revelada. Porque eu fui em todas as modas que você pensar, G12, tudo que você pode falar. Eu sei que tem muita gente que já foi nisso. Mas depois, eu cheguei no Rema e por que eu não avancei para o outro lado? Porque eu vi, é a palavra revelada, é algo que funciona na minha vida. Essa doutrina. E às vezes, essa geração, ela está sempre esperando algo para poder nos motivar. Enquanto a palavra está disponível todos os dias, na quinta-feira aqui, no domingo, nos GCs, nos cultos de casais, cultos de jovens, cultos do que for, né? No YouTube, você tem materiais maravilhosos para você se encher, né? Quem já é graduado do Rema, temos a Alumni. Você e eu não temos desculpa, meu irmão. Agora, o que me parece é que essa geração é uma geração que começa e não termina. Mas eu e você não fazemos parte dessa geração. Eu declaro em nome de Jesus, você vai terminar o que você vai começar. Chegou o tempo de parar de se empolgar no começo e depois largar. Eu estou falando para mim. Várias coisas. Inclusive dieta. Começar e falar, no outro dia já passou uma semana e eu terminei. Eu estou falando. Funciona. Permanecer. Funciona. Constância. Sabe, nós teremos aqui a conferência na semana que vem. Muito bom. Existe um ambiente favorável numa conferência, palavras específicas, para que Deus nos alcance em determinados temas, em determinadas áreas. Mas deixa eu te falar, você não precisa ficar vivendo de conferência em conferência. A conferência que Deus marcou com você foi agora, hoje. Hoje. Essa foi a conferência. A conferência da fé semana que vem vai ser na semana que vem. E vai ser ótimo, vai ser bom. Nós vamos aqui estar empolgados, cheio para receber do unção. Mas deixa eu te falar, não espere para sábado, para quinta-feira, não. Comece hoje, meu irmão. Diga assim, é hoje. É hoje. Eu sei que nós falamos, essa é a melhor até que venha o próximo e tudo. Mas é hoje. Deus marcou um encontro comigo e com você hoje. A palavra está aqui. Sabe que uma das maiores experiências que eu tive com o Senhor na minha vida não foi numa conferência, não foi num culto mirabolante, onde o fogo descia, os anjos cruzavam e aquele povo correndo e tudo. Não, foi num culto de oração com 5 pessoas, que não tinha ninguém. E eu vi a manifestação do Senhor de uma forma tal, que mudou a minha vida para frente, para sempre. E depois, ficou fácil, quando vinha as conferências e tudo, mas eu entendi que não tinha a ver com eu gerar uma expectativa em algo sobrenatural. Isso tem que ser, entenda o que eu estou dizendo, mas isso não pode te motivar para desprezar aquilo que o Senhor quer falar com você. A frequência hoje, o programa dessa conexão está aqui com você hoje, ligado especialmente para você. Olha, Deus me levantou hoje, instruído aqui pelo Senhor, para poder trazer essa mensagem para mim e para você,
para nós hoje ajustarmos a nossa sintonia e podermos ouvir com nitidez aquilo que Deus quer falar conosco, para mudar a minha história e a sua vida. Em Romanos 5, no versículo 3, diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e um caráter aprovado, esperança. A Bíblia nos ensina a perseverar. Em Tiago 1,12, diz assim: feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que os amam. Em Hebreus 10:36 diz assim: vocês precisam perseverar, do modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Boas novas, a palavra sempre vai ter, mas eu preciso me conectar com a palavra. É muito bom você ter o seu momento de diversão, de lazer, mas nada isso pode te roubar. Você é um ser espiritual. Deus fala com você através do seu espírito. Precisamos gastar mais tempo com o Senhor, orando, meditando, lendo a sua palavra. Porque não adianta, você e eu não vamos ter resultados se nós não aliarmos. É simples quanto isso. Quer ver ser bem sucedido em tudo que fizer? Medita na palavra. Guarda as instruções do Senhor. Ouve nitidamente a frequência do céu na terra. Como foi cantado, céus e terra se encontram. Deus olha para nós, para a terra, e procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Hoje é o dia de darmos um basta nisso na nossa vida. Hoje é o dia de ajustarmos a nossa frequência, a nossa conexão. Precisamos parar de tentar a mesma coisa, permanecer fazendo a mesma coisa, tentar as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Já insistiu, já fizemos tantas coisas, eu já fiz tudo, pai, já fiz tudo. Ei, hoje é o dia de fazer algo diferente. Diga assim, diferente. A unção está disponível neste lugar. Quem receber, verá. Sabe, um dia eu fui confrontado pela minha liderança e disse assim: até quando você vai continuar patinando nesse mesmo lugar? Aquilo para mim foi uma explosão dentro de mim. E no dia que eu fui confrontado a fazer algo diferente, a minha vida mudou. Foi como eu abri os meus olhos. Talvez hoje Deus me trouxe aqui para dizer para você: você precisa sintonizar hoje a sua frequência com o céu e fazer algo diferente para mudar a tua vida. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei o que você precisa resolver ou qual a pressão que você está passando. Mas eu sei que o mesmo Deus que falou abertamente e nitidamente com Josué e com os homens da Bíblia é o mesmo Deus que está falando com você hoje. E se você valorizar as palavras que estão saindo da minha boca através do Espírito Santo, você vai mudar a sua vida. Eu te garanto, meu irmão, você vai me procurar depois e falar: obrigado porque você falou algo que eu precisava, e por causa do Espírito que falou através da sua vida, eu me posicionei, mudei a frequência e algo aconteceu na minha vida. Eu declaro em nome de Jesus as histórias sendo mudadas hoje. Eu declaro que quando você começar a semana, hoje para amanhã, você vai receber respostas que você precisa por causa de um posicionamento, por causa de um ajuste. Falamos sobre médico, Deus te trouxe hoje. Entenda o que eu quero dizer. Como um hospital, uma sala de emergência, onde todos estamos aqui. Uns com alguns que precisam de um tratamento e outro, mas eu olho hoje e falo: pai, aquilo que eu preciso, eu entendi, eu vou agarrar isso e vou mudar. Eu queria chamar o louvor. Eu já estou finalizando, mas eu queria só partilhar mais algo com vocês. Em Josué, no capítulo 6, nós vamos ver mais para frente.
Então, em Josué, no capítulo 6, no versículo 2, diz assim: então o Senhor disse a Josué. Se ele disse a Josué, a frequência dele estava o quê? Estava certa, ele ouviu. Já vinha aqui mais instruções do Senhor para Josué. Entenda o que eu vou lhe dizer, preste atenção. Sabia que eu entreguei nas suas mãos Jericó, o seu rei e os homens de guerra. E aqui, Deus começa a dar umas instruções. Quem quer pegar algumas instruções que Deus quer falar hoje? Então fica ligado. Diz assim, no 3, diz assim: marche uma vez ao redor da cidade, e todos os homens armados façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão a cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca, e no 7º dia marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem ao longo do toque, todo o povo dará um forte grito. Diga assim: grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um no seu lugar onde estiver. Veja, Josué numa frequência certa, focado no propósito, na missão. Você está numa frequência certa, focado no propósito da sua missão. Deus traz uma instrução para Josué e diz assim: você tem que caminhar com todo o exército à volta da cidade 7 dias. Para uma pessoa normal, isso parece algo estranho, é ou não é? Como vai conquistar uma cidade marchando em volta dela? E pior ainda, no 7º dia, gritarem e os muros vão cair e vocês vão conquistar a cidade. Veja, uma pessoa sã, normal, acha isso aqui uma tremenda parvice. É ou não é? Mas deixa eu te falar uma coisa, às vezes nós precisamos ouvir as instruções de Deus porque parecem loucuras, mas vão trazer efeito. Eu já vi copo quebrar com grito, mas muro cair eu nunca vi. Você já viu? Só aqui, na palavra, aconteceu, é verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu não sei o que está diante dos teus olhos e da tua vida, mas eu tenho certeza que assim como a minha vida, ainda existem muros que precisam cair. Eles não vão cair, às vezes, só nós falamos: Senhor, derruba esse muro, Pai, em nome de Jesus. Às vezes você precisa fazer algo diferente. Diga assim, diferente. Para que isso aconteça. Eu vou pedir ajuda ao louvor, eu queria que você ficasse em pé. E eu queria realmente dar essa oportunidade hoje. Você ouviu sobre a frequência, você ouviu sobre a conexão, mas agora você está ouvindo sobre fazer algo diferente. Sabe? No dia que eu fui confrontado e fui dito para mim: até quando você vai permanecer nesse mesmo lugar? Por dentro eu fiquei calado e até me chateei no dia. Acontece quando você ainda não é um pouco maduro, quando você é corrigido, você fica, né? Mas eu estava em crescimento. E depois, quando eu cheguei em casa sozinho, eu me ajoelhei diante do Senhor. E eu disse: Senhor, chega de começar as coisas e não terminar. Chega de desistir no meio do caminho. Chega de não ouvir as instruções corretamente, porque a minha frequência está incorreta, está numa sintonia errada. E naquele dia, eu me ajoelhei ao Senhor. Meu irmão, eu não podia gritar à noite porque eu estava, à noite, mas eu botei o travesseiro. E eu gritava. Entenda, eu não estou falando isso que você tem que fazer, atenção. Mas foi a instrução que o Espírito me pediu para fazer. Algo aconteceu no sobrenatural por causa de uma atitude natural minha. Eu não sei o que você precisa fazer agora. Eu não estou pedindo para você gritar, sabe quando? Seja livre. Eu estou falando para você decidir por dentro. Se você ajustou a sua frequência, o seu rádio, com a palavra vinda do céu, com a frequência de Deus hoje, Ele está falando algo para você. Não sei se vai ser agora ou vai ser quando você chegar em casa, mas algo você vai ter que fazer diferente. Não se recuse a ficar no mesmo lugar, meu irmão.
Deus tem nos alcançado de uma forma maravilhosa. E hoje é o dia que Ele preparou para você. Ei, a conferência dele com você é agora. É hoje. E diante de tudo aquilo, os homens marcharam. E segundo a ordem e as instruções de Deus, eles fizeram o que Deus mandou. E deixa eu te falar, as muralhas caíram. Diga assim, caíram. Eu declaro em nome de Jesus as muralhas caindo na sua vida. As minhas muralhas e as suas muralhas caindo hoje. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque você nos alcançou hoje com a sua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor trouxe a instrução, Pai. E eu e os meus irmãos vamos fazer algo, nós vamos fazer diferente, Pai. Ou vai ser hoje, ou vai ser amanhã, ou vai ser quando chegarmos em casa, Pai, mas algo vai acontecer. Porque no mesmo lugar nós não vamos permanecer, Pai. Nós ajustamos hoje, Pai, a frequência com a frequência do céu. Ei, Pai, eu declaro em nome de Jesus, nós vamos entrar aqui e ouvir nitidamente a Tua voz falando conosco. As instruções vindas do Teu Espírito. E nós vamos mudar, Pai, a história da nossa vida e a vida daqueles que precisam, que estão próximos a nós, Pai. E as pessoas verão as manifestações da Tua glória na minha vida e na vida dos meus irmãos, Pai. Será diferente, Pai, a partir de hoje. As muralhas serão ao chão. As muralhas serão caídas ao chão. Ei! Obrigado, Senhor. É um novo tempo, uma estação de crescimento, maturidade. Ei, Pai, você nos leva para níveis maiores. Ei, Pai, uma igreja madura, uma igreja que ouve com a mesma sintonia, com o mesmo parecer. A unidade. Ei, Pai, ouvindo claras instruções. Ei, Pai. Obrigado, Senhor. Sabe, meus irmãos, já estou finalizando. Vai chegar o tempo, meu irmão, que você vai olhar para a vida do seu irmão e falar: meu irmão, aconteceu isso comigo, e foi agora, foi essa semana. Aí o irmão vai olhar para você: cara, aquilo que eu precisava aconteceu. Aí o outro vai chegar: sabe aquilo que eu estava falando? Aconteceu também. Vai ser normal para nós. Vai ser normal. Mesma frequência. Assim será. Assim será. Diga alguém para o seu lado: assim será na sua vida, meu irmão. Assim será, meu irmão, na sua vida. Eu verei as manifestações do Senhor na sua vida, meu irmão. Eu verei.